Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora fechar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Olá, olá, aventureiros e aventureiras de plantão. Diogão aqui na área, meus queridos e queridas. Hoje o MD2 está de volta e falando das nossas raízes lindas. Falando do que a gente mais gosta. Um episódio bacaníssimo do famigerado RPGzão da massa, meus amigos. É verdade esse bilhete e eu, Dudu, assino embaixo. E estamos de volta com mais um episódio do nosso queridíssimo podcast para falar com vocês, mestres, e também com jogadores, é claro, sobre como criar aquela história não convencional, que foge do clichê de salvar a princesa na torre do castelo, ou de buscar uma relíquia, aquela história que é memorável. Olha só, é isso aí, galera. Até porque, né, a gente sempre sabe, né, que um clichê bem executado é bom, mas quando a gente consegue fugir deles e bota aquele plot twist carpado ali, cravadão, a gente faz a galera ficar boladona, guardando essas memórias aí no baú das boas lembranças dos players, pessoal. Então, vamos em frente, Du. É isso aí, sem mais delongas e bora falar de RPG, porque aqui no Masmorra D2, eu acho que é o nosso, como você disse, nossas raízes, né? É o que a gente mais gosta de falar, né? Então... Exatamente. É o tema do episódio número 1, galera, o que motivou a gente aí a seguir. Mas vamos lá, galera, ó, quando a gente fala de histórias não convencionais, o que a gente tem que primeiro dizer, né, Du? Primeiro explicar o que é uma história não convencional. Então, galera, histórias que seguem rumos diferentes do comum são aquelas que basicamente nos surpreendem, tomando rumos diferentes, explodindo as nossas cabeças com revelações bombásticas ou nos enganando e mudando tudo de figura em algum momento, né? Isso daí é bem tranquilo, bem simples, bem fácil de entender, né, Du? A gente sabe que o clichê é bem aquilo que a gente sempre falou, né? Até no episódio da Jornada do Herói, né? Sim, Ele segue uma linearidade ali, tem um elemento ou outro diferente. Exatamente, né? Então, a gente encontra ali a realidade nua e crua, alguma coisa que vai fazer nosso herói seguir em frente, papapá. E no RPG é a mesma coisa, só que em massa. Tem muita galera que vai seguir em frente junto. Mas isso não é tudo que dá pra fazer, não são todas as opções de um jogo, né, Dudu? Não, claro que não, claro. Eu acho que trazer esses elementos surpresa realmente são coisas pra deixar o jogador sem chão, sabe? E fazer com que ele tenha uma reação ali, talvez até inesperada, né? Porque dependendo do contexto, de como que as coisas estão acontecendo, né? Pode fazer o jogador talvez mudar totalmente a perspectiva de tudo que ele estava vivenciando no jogo ali até aquele momento. Então acho que isso é legal. Exatamente. De sacudir as estruturas, fazer todo mundo mudar as rotas e ver o que vai acontecer. E também, né? Vamos falar, né, galera? Aumenta a imersão, vai fazer com que o jogador ele realmente pense mais usando, né, vamos dizer assim, se colocando no lugar do personagem que ele está interpretando. Então tem muitas vantagens a gente fazer algo diferente, algo surpreendente, tá, galera? Mas vamos lá. E aí, como é que a gente traz isso, então, pra dentro do jogo nosso de cada dia, meu amigo? Como é que a gente faz isso? Bom, pra fazer isso, né, Diogo, a gente precisa falar do que de fato é essa parada de não convencional e quais são as formas mais comuns que a gente vê por aí, né? Basicamente, a gente sabe que tem dois jeitos comuns. Primeiro, é totalmente a inversão de expectativa, ou seja, a surpresa. Surprise, motherfucker! Que se trata então de subverter essas previsões dos jogadores, né? Trazendo uma surpresa para eles com os resultados ou as revelações inesperadas, que é a chave para uma boa inversão de expectativa e fazer com que isso garanta que os jogadores vão se sentir dentro dessa narrativa e permite também que eles olhem para trás e vejam as pistas sutis que indicavam alguma possível reviravolta. Então acho que isso faz também com que o jogador, ele, assim, a gente sabe, quando a gente quebra a expectativa do jogador, eu como jogador também, né? Eu fico assim, meu Deus, como que eu não vi que tava assim na minha
minha cara a todo momento, sabe? Aquilo. Exatamente. E por que eu poderia ter feito N coisas, mas não. E agora a gente tem que mudar o plano todo. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente, galera. E quando a gente fala de inversão de expectativa, não é uma surpresa jogada. A gente fala disso em vários episódios, né, que um roteiro bem escrito, uma história bem contada, e o RPG não é nada diferente disso, ela sempre bate nessa questão do quão crível ela é. Então, tipo assim, se você pega, a gente até usou o exato mesmo exemplo de uma história aí de cavaleiros e de repente aparece um pirata no meio do negócio. Pô, galera, não faz sentido, né? Se você não criou aquele elemento antes, não foi dando pistas de que ele foi introduzido, ele vai ficar um negócio estranho, desconexo. Da mesma forma, uma reviravolta, pra ela ser interessante, ela fica com muito mais potência quando você foi dando sinais de que aquilo poderia acontecer. Então vamos pegar aí como exemplo um personagem, sei lá, que tá um NPC da campanha, que é muito bondoso, mas que vai se desiludindo ao longo do tempo, vai sendo chocado por realidades cruéis do reino, por coisas que vão acontecendo, companheiros vão fazendo coisas assim, às vezes pode ser até os jogadores, e aí no final ele se revela como um antagonista pro grupo. É muito mais legal quando você tem trabalhado esses elementos graduais que foram direcionando ele para aquela tomada de decisão. Não necessariamente precisa ser algo muito explícito, e a gente vai falar disso na frente, e também não pode ser algo muito escondido. Mas então, galera, a inversão de expectativa, a surpresa, ela tem que ter pistas sutis pro jogador ter essa sensação que o Du falou, de olhar pra trás e falar, caraca, olha aquele negocinho era um sinal, aquele comportamento, aquela fala, aquela ação. Então, ele junta os pedaços do quebra-cabeça, né, e forma aquilo tudo, e aí fica, uau! Aquela sensação incrível. Mas não temos apenas esse jeito. Temos mais um jeito aqui que é interessante. O Masmorra 2, cara. Vou falar pra você, Edu. Não tô me gabando não, mas já me gabando. A gente traz pautas aqui que são muito fora do quadrado, tá? Em cima do RPG, das análises e tal. E essa pauta de hoje é uma dessas, galera. De bem fora do quadrado, tá? Então... Sim. É bem como o roteiro mesmo diz, né? É totalmente não convencional. É isso aí, é não convencional. Desce redondo como uma cerveja antiga aí dos anos 90. Mas vamos lá. Quando a gente fala de mudança de perspectiva, galera. Mudança de perspectiva é o nosso segundo jeito comum aqui. Ou seja, de repente, será que eu sou o vilão? É essa pergunta que fica na cabeça. Por quê, galera? Trata-se de mudar o ângulo em que a história é vista. Então, quando a gente muda a perspectiva, a gente muda, né, o ponto de vista de quem está observando aquela história. Talvez mudando até mesmo os papéis dos personagens na história ou a percepção se eles são mesmos os heróis ou se são vilões sobre esse outro ponto de vista. Então, olha que legal, galera. Aqui a gente fala que a ideia é que a narrativa se alterne com talvez uma outra realidade, um outro grupo, ou talvez até os próprios personagens mais sobre um outro alter ego, né? Pra poder o que? Causar esse choque de realidade. Porque o que acontece, pessoal? Isso até é uma coisa interessante da vida real também, né, Du? Lembra daquele programa? Tem um programa antigo, Du? Ó, o exemplo hoje tá incrível. Tinha aquele programa antigo que era tipo assim, tipo que o chefe ele se vestia de um funcionário comum da empresa, tá ligado? E ia passar um dia no chão de fábrica. Porra, isso é uma gigantesca mudança de perspectiva. Ele tá trocando de posição com alguém e vendo aquele mesmo ambiente que ele vê no dia a dia, né? Sobre uma nova ótica, sobre a ótica das outras pessoas. Então, tipo, olha só, galera, é exatamente isso que a gente tá falando. De você, como mestre, pegar e tirar o seu jogador daquele ponto de vista, como, por exemplo, se ele é só o herói que combate as forças malignas de um Lorde Demônio. Acabamos de falar o plot de 5 milhões de anime da temporada. Se ele é um grupo de heróis que luta contra a invasão do Lorde Demônio. E você coloca eles pra, por exemplo, se infiltrar no reino demoníaco e descobrir que, na verdade, os demônios estão invadindo as terras humanas porque eles não têm comida, porque as terras deles estão amaldiçoadas, etc. Isso vai gerar neles uma sensação de, caraca, se eu tivesse no lugar deles, talvez eu fizesse a mesma coisa. Será que eu estaria sendo ruim? Será que eu, na verdade, não estou sendo o vilão do ponto de vista deles? Então, é mais ou menos com isso aí que a gente quer brincar hoje, que a gente quer falar, né, Du? Sim. E vamos entrar em detalhes na discussão marota sobre isso já à frente. Mas manda ver, Du, fala aí. Eu acho que isso que você falou, você fazer com que
o grupo gere empatia com os vilões. E aí, a partir dessa empatia, eles vão começar a se questionar. Exatamente. Será que eles estão totalmente errados? Será que nós estamos sendo errados em combatê-los? Eu acho que isso é bem legal. Todos esses dois exemplos, eles desencaparam 2 fios na minha cabeça. No primeiro exemplo, eu lembro que em um certo jogo aí, de um certo mestre, Diogo, ele colocou um NPC que ele tava guiando os personagens até no final ele mostrar que ele era o grande vilão. Lembra da Nyx? Ah, mais ou menos, mas prossiga. É basicamente o que você fez com a gente, né? É basicamente. E aí, na continuação do jogo, eles descobriram que, na verdade, ela tinha motivos pra estar fazendo aquilo. E ela virou uma das aliadas dele na segunda temporada do game, né, Edu? Sim, Mas a mudança de perspectiva fez eu lembrar de um exemplo que eu já contei aqui, do personagem que eu tinha feito pro jogo do Victor. Só que, exatamente. claro, não dessa forma de criar empatia. Mas eu criei um personagem que não tinha memória. E o mestre, no caso o Victor, ele usou dessa história do meu personagem pra ele me colocar, de certa forma, lutando pro lado do vilão, né? Exatamente. E aí, coube a mim ali naquele momento decidir a qual lado eu ia ficar. Eu acho que ele mudou totalmente a perspectiva do meu personagem, né? E, realmente, de repente eu era o vilão, né? Exatamente. Então, acho que são 2 exemplos aí que a gente já contou aqui, né? E esse outro da Nyx, por exemplo, que a gente não tinha comentado aqui, mas que retratam muito bem essas 2 formas, né, de fazer essa mudança no jogo. Exatamente. Então, galera, vocês já estão vendo aí que tem muito assunto pra falar, né, Edu? Tem pano pra manga aí pra passar. Então, vamos lá, a gente primeiro falando aí, os segredos da inversão de expectativa, que é aquele primeiro jeitão ali que a gente falou. A primeira dica que a gente tem, primeiro segredão aqui, ó, se chama trilha de migalhas, galera. E quando a gente fala trilha de migalhas, o que a gente quer dizer? Consiste da gente ir fazendo o que a gente falou antes. Deixar sempre aquela pista marota num cantinho, no outro, pra que os seus jogadores mais atenciosos mordam a isca e eles puxem a história. Por que isso é bom também, Du? Porque quando o jogador ele sente que ele descobre algo, né, e ele vê aquilo ali se desencadeando, ele desenrolando esse novelo, né, ele começa a ver que o personagem dele tem relevância pra história, isso vai aumentar a imersão dele, a vontade de jogar. Sim. E vai puxar os outros, porque os outros também vão querer descobrir alguma coisa, vão querer participar daquele exercício coletivo, aquele brainstorming ali, de descobrir o que tá acontecendo. Então isso é muito interessante. Então vamos dar um exemplo aqui, galera, bem tranquilo mesmo. Por exemplo, uma runa especial no anel do mago antigo que é parceiro do grupo. Então aquele mentor ali que tá ajudando o grupo a se situar na missão, né, etc, que eles estão fazendo, que pode ser muito parecido com os padrões das runas antigas encontradas nos diversos covis de monstros daquele reino. Então olha só, um exemplo interessante. Será que esse mago, por exemplo, ele pode estar sabendo de algo que a gente não sabe? Ele tá ligado a por que esses monstros estão aparecendo nesses covis? Será que ele pode ser um descendente da civilização que construiu aquelas ruínas? Será que ele pode não ser o mestre daqueles locais ali e tá só agindo nas 2 frentes? Entendeu? Você começa a abrir porquês que vão gerar um grande leque, né, de possibilidades. Então, cara, isso vai fazer com que seus jogadores deem aí, igual a gente falou, dá o Sherlock Holmes aí, e vão querer descobrir o que de acho está acontecendo. Ou quem sabe ainda, a cor dos olhos da princesa que pode ser parecida com as retratações de uma besta amaldiçoada que estava ali vista ali em vitrais perdidos de cidades caídas. Então... Nossa, esse daí foi bem... Exatamente. Será que a linhagem da princesa tá ligada com uma maldição antiga e perdida? Será que, na verdade, o que a gente tá fazendo é o certo de libertá-la dessa maldição? Vai que ela era uma entidade maligna que foi aprisionada. Não dá pra saber, não é? Então é muito interessante como a gente, como mestre, né, e como jogador também, você conhecendo esses segredos, fica mais fácil de você jogar de uma maneira mais inteligente, aproveitando melhor os seus recursos, né, Du? Então é muito interessante, cara, você pensar nisso, porque literalmente o céu é o limite. O importante aqui é equilibrar a sutileza com a narração e a quantidade de pistas que vão ser entregues ao longo do tempo, para que a gente não fique nem óbvio demais e que isso nem passe batido. E olha, gente, sabemos que não é fácil, mas quem quer facilidade são os jogadores. Mestre mesmo quer contar uma história épica. É isso que o mestre quer. Isso é verdade. E sim, interessante, né? Porque são exemplos, né? Essa questão de colocar a migalha do pão, né? Deixar uma trilha para os jogadores seguir. Assim, certa parte é básico dentro do RPG, porque o mestre costuma já fazer isso, né? Só que acho que isso tem que ser feito de uma forma bem pensada, para não ficar o clichê, para você conseguir fazer com que tenha uma ideia boa que realmente surpreenda
envolvendo os jogadores, né? Sim. Eu acho que isso é legal. Exatamente. É uma coisa fácil de ser feita e que é muito legal. Pode trazer e enriquecer muito o jogo. Olha só, você falou de ideia boa, já fala do segundo segredo aí pra gente aí, ó. Aproveitar os ganchos dos jogadores. Porque, claro, quando aquele player elabora uma teoria nada a ver, mas que tá baseada em fatos reais, é uma hora aí pra você aproveitar, sabe, essa deixa e aplicar essa técnica, né? Deixar os jogadores teorizar, e isso tudo, assim, faz parte da experiência do RPG, né? Então, aproveitar esse momento dinâmico ali que todo mundo tá usando o brainstorm, né, pra tentar descobrir algumas coisas, sim, né? Aproveitar disso, né, pra criar coisas novas, né, e dar novas direções, mesmo que elas não façam sentido às vezes. Sim. Porque aí isso faz com que você tenha mais opções de coisas, né, pra eles pesquisarem e ir em busca da verdade, né? E pra gente achar a verdade, a gente também tem que achar as mentiras. Então, encaixar uma boa ideia inesperada, ou até aquelas que são ruins, pode ajudar a dar mais naturalidade ao jogo e, com certeza, surpreender todo mundo. Exatamente, Du. A gente fala diversas vezes que o RPG é uma história colaborativa, que é criada pelo narrador ali, pelo mestre e pelos jogadores. Em muitos dos momentos, galera, é baseado nas ideias que os jogadores levantam. Então, às vezes, um jogador tem uma sacada bacana que nem você, como criador do mundo, teve. Ele olha lá e fala lá, poxa, mas seria tão maneiro. Caraca, imagina só se aquela relíquia do gelo pudesse estar ligada ali, aquele artefato perdido, com o congelamento do reino de sei lá na onde, sei lá quando. Aí o mestre fala, pô, boa ideia, hein, chegado, né? Antes não tinha nada a ver. Antes não tinha nada a ver, mas agora tem. Tá de parabéns. Ou o contrário, galera. Ele pode ter uma ideia nada a ver que você falar, caraca, porra, viajou na batata. Mas tá tudo bem. É pra isso que faz parte aí essa colaboração, né, Du? E quando a gente fala, galera, de jogar um RPG, mestrar um RPG, narrar, né, essa aventura, cara, é tudo em cima disso. A improvisação e a adaptabilidade, ela faz grande parte do papel que faz um mestre ser bom de fato, né? O quão bem ele se adapta às respostas dos jogadores. Sim, e falando em adaptabilidade, o mestre também pode adaptar, dentro desse contexto, Diogo, as histórias dos personagens. Exatamente. Aproveitar coisas das histórias, do background ali que o jogador criou pro personagem, talvez para puxar coisas para dentro da história também. E sim, para fazer com que tenha alguma coisa ligada ao passado do personagem, que pode revelar todos os mistérios. E assim, a gente sabe que a se aproveitar disso. Né? Jogador adora ser órfão. Então, eles adoram matar a própria família, tá, gente? Se você é mestre ou jogador de primeira viagem, você vai ver ao longo do tempo que todo o background de player vem com uma família num caixão. Então, você pode aproveitar, né, Du, e dar um sentido pra esses mentecaptos terem matado seus pais, suas mães, né? Você coloca lá que eles faleceram, aí você não deixa o motivo, ou aproveita o motivo pra dizer que ele é de uma linhagem de alguma coisa de sei lá o que, ou que ele tava sendo perseguido por sei lá quem, ou que eles vieram de um reino que tinha um certo problema, teve tipo meio que um êxodo lá e tal. Então dá pra você aproveitar, né, do pegar esses elementos e introduzir ali pra fazer a sua reviravolta, né, galera? Mas, uma coisa interessante, né, Du, e que você falou, e falou bem, o mestre é um safado na maioria das vezes. Então ele gosta de enganar os seus jogadores. Ele dá o docinho na boca do bebê e tira, né? Dá o primeiro, tira o bebê. Dá a balinha e tira a balinha. Exatamente, ele gosta de fazer isso. E, galera, como a gente falou ali em cima, a nossa terceira e última dica, ou segredo aqui, capital, pra essa reviravolta inesperada, são as falsas pistas. Porque um bom mestre, ele engana os seus jogadores, fazendo-os acreditar que estão cegamente perseguindo a verdade. A gente falou ali em cima, de deixar a galera viajar na batata nas teorias, né, pessoal? E isso acontece, a gente sabe que no jogo acontece. E aqui, galera, é a hora da vilania mesmo, é a hora do mestre ser ruim, porque ele vai fazer o quê? Ele vai se aproveitar para misturar pistas falsas no meio da verdade, ou até mostrando que, de fato, aquilo lá era tudo o plano de uma força antagônica para enganar os jogadores, às vezes até virando uns contra os outros, né, Du? Aquele cara que tava teorizando o negócio nada a ver, você vai lá e faz aquela teoria dele ser verdade e deixa entender que ele já sabia daquilo antes, tá ligado? Olha só, as possibilidades são incríveis, galera. Assim, eles já naturalmente não sabem o que se passa na cabeça do mestre, agora não vão saber menos ainda e não vão nem conseguir diferenciar o que é verdade do que não é, ficando mais suscetíveis às tramóias malignas do narrador. E eu não quis dizer
dizer nada com isso em específico. Na verdade, eu ia fazer um disclaimer aqui, porque dá pra perceber, né, gente? Bom, acho que eu não preciso falar mais nada. Vamos seguir em frente, galera. Segue. Temos mais segredos aqui pra vocês, ó, Du. E vamos lá, fala pra gente aí. Qual é o primeiro segredo, Du, da mudança de perspectiva? Bom, despreocupação com o cotidiano. Olha aí, ó. Gente. Fazer com que os atos comuns, né, como caçar monstros, saquear todo tipo de masmorra, menos essa, tá? Menos essa daqui. Construir em terras selvagens, que seja tudo isso uma coisa comum, pra quando houver um motivo, uma revelação, o choque ser pra valer. Sim. Olha aí. Assim como na vida real. No RPG, quanto mais você faz uma coisa, mais natural vai ficando. E meus amigos e amigas, quando você descobrir que aquela rotina inofensiva pode ser algo a mais do que você via, aí, filho, vai doer nos sentimentos. Que aí você vai perceber que você estava fazendo cagada o tempo todo. Exatamente. E aí, exatamente. é isso. Você pega os jogadores no sentimento. E aí, você é capaz de você fazer seus jogadores chorar. Isso aqui, com certeza o Diogo faria. Eu jamais faria isso, é tudo intriga da oposição. Então, galera, imagina só um exemplo muito bom do... Pega só os nossos aventureiros que estão ali caçando monstros na região para poder diminuir o nível de perigo das, vamos dizer assim, das terras selvagens, né? Permitir que os aventureiros ali consigam, passear com mais tranquilidade por entre as pradarias, que os fazendeiros tenham que se preocupar menos com suas criaturinhas ali, né? Seus pastoreios ali sendo atacados, etc. Mas que ao fazer isso, eles estejam, por exemplo, afetando o equilíbrio ambiental da região. E aí por isso surjam predadores maiores ali, né, que dependiam daqueles animais que eles estão matando, tá ligado? Então, tipo, ou sei lá, um outro exemplo maluco aí, eles estão caçando bestas mágicas específicas ali e eles acabam descobrindo depois que elas, na verdade, eram guardiães que mantinham o equilíbrio mágico daquela região. E aí a gente começa a ter variações climáticas extremas, criaturas das trevas sendo libertas. Então, tipo assim, esse recurso dá pra usar, cara, com muita coisa. Essa questão da despreocupação com o cotidiano e ela ser, na verdade, algo muito importante, mas que a gente só não tinha percebido antes, sabe? Então, acho que dá pra levar isso aí pra frente e ver muitas aplicações, galera. E uma delas é a nossa segunda dica, né, do nosso segundo segredo, que é, galera, a humanização dos inimigos. Por quê, pessoal? É o que? Exatamente. Se você mostra o lado deles e até se liga, né, com o que a gente falou ali em cima da nossa inversão, galera, ligado com esse segredo, se a gente entrega aos jogadores o lado comum, um lado identificável dos nossos antagonistas, a gente pode mostrar que eles têm famílias, que eles têm sonhos, que eles têm vontades e que eles lutam por algo a mais. Isso pode também chocar e mudar a perspectiva da sua história. Então, se você explora um guia ou um NPC que era aquele que apontava, que era aquele mentor bonzinho, sempre empurrando os aventureiros para a batalha, e lógico, com alguns motivos ocultos, depois você vem e explora essa descrença e prepara aquela revelação de que, na verdade, ele estava usando os aventureiros para suas próprias maquinações horríveis, né, para eliminar aquela raça que ele tanto odiava por algum motivo, ou que ele queria obter algum tesouro que estava em posse daquela tribo que ele botou os aventureiros para lutar contra. E aí, galera, é prato feito para uma sessão hiper memorável. Assim, Du, não tem o que dizer, você mostrar o outro lado é muito interessante, principalmente quando você consegue trazer o cotidiano pros inimigos, né, cara? Porque, querendo ou não, assim, você percebe que você tava tão imerso naquilo, às vezes, e você tava fazendo as coisas erradas. Você tava com a motivação certa, mas fazendo as coisas erradas. E eu acho que isso faz, assim, você ficar, caraca, eu fiz merda. E agora, como que a gente reverte tudo isso? Olha tudo que a gente fez e agora a gente tá ferrado por causa disso. Eu acho que isso deixa, assim, o jogador bem surpreso, né? Sem chão. Exatamente, e agora meu amigo. Eles têm que arcar com a consequência, e olha, sabe? Isso se conecta com a nossa terceira e última dica e último segredo do estilo número 2, né? Então fala pra gente aí, como é que é o nome dessa parada? Eu tava no espelho? Uma sutil ilusão? Será? Gente. Ou seja, brincar com a percepção dos jogadores. Mestre, dê indícios de que algo não está certo, de que eles podem estar do lado errado do tabuleiro.
começar a mudar gradualmente a descrição das coisas pra indicar que algo não está legal, é tipo assim, já toca aquele sino assim, é cilada, Bino. É uma cilada. Exatamente. O jogador fica assim, ai meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí, que os jogadores, que eles se sentem diferentes ao fazer algo, que ao pegar um poder recém-obtido de um artefato, por exemplo, eles começam a florar um certo ímpeto, ganância, luxúria. Ou então você pode colocar aí NPCs com medo em um momento chave, ou até mesmo acontecimentos assim que não bate na linha do tempo, não faz um sentido coeso com a narrativa. Esses são sinais aí que podem revelar que eles estavam sob uma influência maligna, caótica e etc. E que eles podem não estar agindo no interesse da bondade. E isso faz com que os jogadores fiquem ali meio surtados, tá? Isso daí pode... Exatamente, caraca, exatamente. O que tá acontecendo? Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Ah, meu Deus, tem alguma coisa tomando posse de mim. Exatamente. E por que não pode ser o mundo inteiro que está diferente, né, galera? Uma coisa interessante no RPG, né, do que como ele é um jogo de palavras, então, lógico, né, a oratória ali do mestre vai influenciar muito como vai ser a narração e o estilo do jogo, né? Mas a maneira que você descreve as coisas, ele pode dar resultados completamente diferentes, né, Du? Às vezes até só na entonação, principalmente porque nós somos abençoados com uma língua maravilhosa, que é a língua portuguesa, galera. E vamos ser bem sinceros, a nossa língua, ela é quase que praticamente cantada, né, Du? Ela tem seu próprio ritmo, seu próprio fluxo ali, né? A maneira dela acontecer. Então, às vezes, só uma entonação diferente já é o suficiente para você conseguir fazer uma narração que é virtualmente muito parecida, tomar um caminho completamente, né, diferente um do outro, sabe? Tipo, a maneira só de você contar uma história, né, Du? Então isso é muito interessante, saber como você, como mestre, pode explorar isso e usar essas descrições para poder, talvez mesclando todas essas dicas aqui, induzir o seu jogador ao erro, quem sabe ali o que pode ser verdade, o que pode ser mentira. E acho que isso é interessante para qualquer tipo de campanha, porque você vai fazer com que seus jogadores tenham material para trabalhar em cima e você talvez como mestre você vai ficar ali só vendo por fora, assim, o circo pegar fogo. E eu acho que é legal, porque você dá mais material para os seus jogadores ali interagirem, né, com a história. E você tem, assim, a possibilidade de ir incrementando até às vezes, o roteiro que você planejou para a história, com coisas que não estavam no seu roteiro, que não estava escrito assim na história. Então, são coisas que você pode ir colocando ali para rodar, né, em segundo plano, e que podem incrementar e muito a história e a experiência do jogador. Corretíssimo, cara, corretíssimo. Galera, quanto mais elementos você coloca no seu jogo e fazendo eles interagirem ali entre si, cara, mais rica vai ficando e ele vai se tornando, né, uma identidade própria. Então você vai encontrar a maneira que aquela história é narrada, que aquela campanha é levada, né, Du? E isso vai fazer com que ela seja o que a gente fala, memorável, interessante. Nesse caso, pra bater com o tema, não convencional. É isso aí, gente. E se você gosta desse tipo de tema, fique ligado, porque aqui no Masmorra D2 a gente sempre tá falando de RPG, ou quase sempre, né? Porque a gente tem que a gente entrelaçar com alguns outros tipos de Exatamente, dá uma respirada em outro conteúdo, mas a gente volta, o bom filho a casa torna. A gente não quer esgotar também todas as possibilidades de falar de RPG, mas de vez em quando a gente tá sempre falando aí de RPG, então fique ligado aqui no Masmorra D2 pra sempre pegar uma dica ou outra e quem sabe aí você melhorar a sua experiência como mestre ou jogador. Exatamente, e você também, galera, pode contar pro Masmorra D2 aqui, pra mim aqui, pro Dudu ou pro nosso brother Goblin Carteiro, como é a história não convencional da mesa de vocês. As experiências são muito legais, a gente sempre quer saber. Conta a sua história pra gente e aonde que o pessoal manda isso pro MD2, Du? Fala pra gente. Olha, você tem a opção de mandar na DM do Instagram. Se você não segue a gente, já aproveita, segue lá, @masmorrad2, lá no Instagram. Você também pode mandar um e-mail, né? masmorrad2@gmail.com. Olha aí, o amuleto de qual? É, isso aí. Exatamente. Pode comentar se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube. Pode deixar também nos comentários que a gente vai ler e vai estar respondendo. E
E é isso, a gente tem várias opções aí de comunicação. Você também pode comentar aqui embaixo desse episódio se você estiver ouvindo no Spotify. Os comentários estão sempre abertos, então fiquem à vontade. Podem mandar mensagem de qualquer jeito que elas vão chegar e a gente vai saber. Exatamente, galera. Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente lá no Insta. É onde você fica sabendo de tudo que rola na Masmorra Mais D2 do Brasil. Além disso, siga-nos também no Spotify e no YouTube, porque, galera, esse ano o Masmorra D2 está sensacional, my friend. Então, a gente terá conteúdos novos aí, exclusivos para cada uma plataforma, galera. Só não estamos indo pra, sei lá, TikTok da vida, porque aí também já é demais. O Goblin não tem tanto tempo assim para fazer tanta coisa. Mas, vocês não vão se arrepender de nos seguir lá e ver os nossos conteúdos agora também com vídeo. Então, se você escuta estas vozes maravilhosas aqui de locutor de rádio do interior, tá ligado? Você pode vir e ver a cara de quem pertence esta voz e dizer, caraca, não tem nada a ver. Isso também pode acontecer, cara. Então, vá lá e dê essa olhada aí. Temos aí o nosso programa de notícias semanais, o Fora da Masmorra, com um vídeo. Temos uns MD2 Shorts aí aparecendo, vira e mexe aí sobre um assunto muito interessante. Então, vai estar aí também aparecendo. E quem sabe, na semana deste episódio, houve algum lançamento. Eu não sei. Talvez sei, talvez não saiba, sei lá. Será que é verdade? Será que é mentira? Deixo vocês pensando nisso. Diogo se despede. Será que eu me despedi mesmo? Eu acho que ele já tá começando a aplicar as técnicas aí, né, gente? Bom, eu fico por aqui. Abraço pra vocês e a gente se vê no próximo episódio da semana que vem, que é o primeiro da semana, é o Fora da Masmorra. Então a gente se vê no próximo Fora da Masmorra em vídeo. E é isso aí. Um grande abraço e até mais. Aí, viu? O bicho falou de mim, mas ele também tá ficando maluco. Já começou a se despedir de forma não convencional, galera. Então, forte abraço pra vocês. Até semana que vem. Será que eu estou louco? Será? Será que você já foi são? Meu Deus.